Boa tarde. Estamos dando início à nossa sessão extraordinária número 1 de 2026 do Conselho Superior da GERGS. Saúdo os conselheiros que estão presentes na reunião de forma online, conselheiro Alexandre Porce, presencialmente aqui, conselheiro Algir Lorenzon, conselheira Luciana Luzo de Carvalho, conselheiro Lucas Fur, conselheiro Ricardo Giuliani, nosso diretor-geral Carlos Alvim, demais diretores, assessores, servidores que acompanham aqui a nossa sessão presencial e também aqueles que acompanham a sessão de forma online. Nós temos aqui o item 1 da nossa pauta é a aprovação das atas 8 e 9. Infelizmente, novamente, eu não consegui a tempo ainda fazer a conferência. Peço para passarmos isso para a nossa próxima sessão, que será uma outra extraordinária na segunda-feira, né, da semana que vem. E até lá eu me comprometo de fazer a revisão. Item 2, matérias. 2.1, análise do processo 00-1314-3900252, que trata sobre a contratação de serviços para a estruturação do ambiente regulatório e regulação dos serviços de gerenciamento dos resíduos sólidos do município de Porto Alegre. Conselheiro relator Ricardo Giuliani, conselheira revisora Luciana Luz de Carvalho. Passo, então, nesse momento, a palavra para o conselheiro relator, Ricardo Giuliani, para que faça a leitura do seu relatório. Boa tarde a todos, presidente. Eu produzi algumas alterações aqui no voto, poucas, né? Umas para corrigir erros meus, que errei. É aquela velha história, né? O copia e cola nunca dá certo, né? Mas quando a gente se dá conta de que nunca dá certo, a gente reconhece o erro e corrige o erro. Então, os erros que havia foram corrigidos, com o auxílio da assessoria que corretamente me chamou a atenção. E eu aproveitei, presidente, a propósito deste comentário inicial que o senhor referiu, eu dei uma modificada na redação do último parágrafo, de modo a exatamente permitir que a gestão tenha total liberdade para conduzir a formatação final deste contrato. E me conduzi desta maneira porque foi assim que me conduzi quando relatei o processo do DEMAI. Tanto que erros que haviam aqui eram exatamente daquele processo do DEMAI que relatei e que utilizei o mesmo critério, liberdade para que a gestão levasse a cabo as negociações que vinha conduzindo. Então, nesse sentido, presidente, conselheiros, o relatório trata-se de expediente que visa criar condições legais para a futura consolidação de negócio jurídico entre o município de Porto Alegre, com a interveniência do Departamento Municipal de Limpeza Urbana, DMLU, e esta Agência Estadual de Regulação de Serviços Públicos Delegados do Rio Grande do Sul, AGERGS, para fins de fiscalização da delegação dos serviços de gerenciamento de resíduos sólidos do município de Porto Alegre pela futura concessionária. A delegação será na modalidade parceria público-privada, incluindo, número 1, a coleta indiferenciada convencional, a coleta seletiva, triagem, tratamento, transbordo, transporte e disposição final dos resíduos sólidos urbanos. Os serviços de recebimento, tratamento e disposição final de resíduos da construção civil, dispostos nos pontos de descarte irregular de resíduos e aqueles entregues voluntariamente pelos pequenos geradores de resíduos da construção civil nas unidades de destino certo, com volume de até meio metro cúbico dia. O processo foi inaugurado em 20 de maio de 25, por meio do ofício 1625 do gabinete do secretário municipal de parcerias do município de Porto Alegre. Nele, foram encaminhadas informações preliminares acerca do projeto, bem como solicitada a manifestação de interesse da agência em desempenhar as atividades de regulação e de fiscalização no âmbito dos referidos serviços públicos de gerenciamento de resíduos sólidos. Foram anexados ao processo os seguintes documentos: apresentação de PPP resíduos sólidos, edital de concorrência pública, minuta do contrato, termos de referência, caderno de encargo, sistemas de avaliação de desempenho, mecanismos de pagamento, matriz de risco, plano de negócio e comitê de disputas. Tudo dado a conhecer a DRE, DSE e PSE, para análise e pareceres. Por intermédio do encaminhamento 2009-25, de 14 de julho de 25. Já em 29 de julho, a presidência da AGERGS expede ofício, informando que as áreas técnicas estavam analisando a documentação encaminhada e antecipando a manifestação de interesse por parte da agência em regular o serviço. DRE, DSI e PSE
expedir informação conjunta em 22 de agosto de 25, informando a necessidade de adequação de alguns aspectos, bem como apresentaram a projeção dos valores referentes à taxa de regulação. No ofício 439 de 25 do Gabinete da Presidência, respondemos à Secretaria de Parcerias, destacando que, no exame da documentação, constatou-se a ausência de competência da agência à regulação econômica do serviço e instalação, pretendida em seu escopo final. Também foi manifestado que a taxa de regulação da agência, fixada em 0,6 sobre a receita bruta dos serviços, estaria adequada. Em 14 de outubro, ocorreu reunião administrativa interna da AGERGS para analisar a possibilidade de redução da taxa de regulação. Em 28 de outubro, a presidência expediu o ofício comunicando o entendimento do Conselho para a adoção do valor de 0,5% à taxa de regulação. Já em 28 de janeiro, o Gabinete da Presidência remete à Diretoria-Geral solicitação de elaboração de minuta para a estruturação do ambiente regulatório e para a regulação do serviço de gerenciamento dos resíduos sólidos municipais a ser proposta ao município de Porto Alegre com a interveniência e anuência do Departamento Municipal de Limpeza Urbana. A PSE apresenta em 20 de fevereiro de 26, por intermédio de encaminhamento tal, a minuta solicitada. Ato contínuo, a AGERGS encaminhou a minuta do contrato ao município de Porto Alegre. Também a Procuradoria expede informação PSE 49, analisando o conjunto documental expedido pela AGERGS. A DSI e DRE se manifestam nos documentos tais. Importa referir que, na data do exame desta matéria, ainda prosseguem tratativas, com reuniões entre partes, de modo a produzirem os ajustes necessários e autorizadores para os encaminhamentos internos em cada instituição. Dito isso, na data de 25 de março, recebemos da Secretaria Municipal de Parcerias as últimas considerações, respondendo ponto a ponto os comentários encaminhados pela agência. Na mesma data, reuniram-se as áreas técnicas e jurídicas da AGERGS para avaliar tais considerações. Por fim, a minuta final do contrato foi apensada ao expediente e remetida à Secretaria Municipal de Parcerias na data de 26 de março de 26. Ao mesmo passo, o processo registra conclusa esta relatoria. O processo foi encaminhado ao Conselho Superior e o feito me foi distribuído no dia 27 de março. O breve relatório, presidente. Obrigado, conselheiro Giuliani. Não temos inscrições para manifestação oral, então lhe devolvo a palavra para que faça a leitura da sua fundamentação e do voto. A matéria não é nova nesta agência, já que em processo de minha relatoria deliberou o contrato referente ao DEMAI. Está escrito DMLU, estava certo e eu botei errado. Então, eu descorrijo. O processo traz consigo as informações que permitem a esta Casa decidir sobre o contrato de delegação do exercício da regulação a ser firmado entre a AGERGS e o município de Porto Alegre, com a interveniência do DMLU, referente à fiscalização da delegação do Serviço de Gerenciamento de Resíduos Sólidos do município de Porto Alegre. Examinado o parecer exarado pela PSE, percebe-se que a plena viabilidade jurídica para a consecução do negócio jurídico que está sendo encaminhado. A par das conclusões de natureza jurídica, deve-se ter presente o estudo apresentado pela Diretoria-Geral, que consolida e justifica adequadamente a pretensão apresentada pela Prefeitura Municipal de Porto Alegre no pertinente à taxa regulatória para a prestação dos serviços requeridos. Por se tratar de matéria administrativa estrito sensu, encontra-se nos autos todos os elementos materiais e formais que dão suporte à realização do ato jurídico administrativo complexo. Motivos e motivação presentes e aptos a demonstrar que o caminho adotado pelos gestores é rigorosamente adequado à legislação de regência e tendente à persecução do interesse público. A realização de negócios jurídicos desta índole decorre da autonomia da agência fixada em legislação especial e da necessidade de que seu objetivo institucional seja atingido. Tenho por desnecessário, pois, para efeitos de fundamentação, a reprodução dos textos legais que autorizam a agência a conduzir negócios de índole rigorosamente afinados com o seu escopo legal e institucional, mas quando se trata de procedimento decisório, que neste momento limitar-se-á em autorizar a presidência da Casa, assistida pelo corpo técnico da agência, a condução das negociações até o momento antecedente à formalização final da avença regulatória. Pelo que se vê do andamento das negociações, esta vem sendo conduzida a contento e subordinada estritamente aos limites legais e regimentais
que a ordenam e que facultam à presidência a condução dos atos preparatórios à eventual assunção de obrigações pela autarquia especial. No caso, importa tão somente para este momento trazer as considerações da PSE, vazada na informação tal, que também está escrito errado aqui, não é a 132, é a informação conjunta DSI, PSE e DRE 07, que apontam a necessidade de correções formais para que sejam consideradas na formulação do termo final de ajuda. Tendo em vista que o momento é de negociação, as alterações propostas pela setorial devem, por evidente, ser submetidas ao parceiro de negociações, modo a buscar a melhor solução possível. Anoto desde já que tais apontamentos se estabelecem a partir das cautelas necessárias, sem, todavia, macular o contrato diante de eventual impossibilidade de aceitação pelo parceiro contrato. E aqui a modificação que fiz para torná-lo rigorosamente idêntico ao que fiz lá relativamente ao demais. Assim sendo, proponho a esse Conselho aprovar a minuta de contrato proposta, em seus termos, considerando o apontamento apresentado nos limites da fundamentação, de modo a ser levado pela presidência da Casa aos seus encaminhamentos finais. Considerando a competência desse colegiado, após ultimadas as negociações, deve retornar o termo definitivo do negócio para apreciação e final aprovação do Conselho Superior e liberação para assinatura definitiva da Casa nos termos das prerrogativas legais deferidas. Então, presidente, penso que a agência cumpre a sua missão a partir da relação republicana que mantém com a Prefeitura de Porto Alegre e com todos aqueles com quem se relaciona, a partir de uma circunstância reivindicada pelo Paço Municipal, distribuído com a velocidade necessária. Pretendo ter feito um trabalho minimamente, seja o bastante para que a presidência da Casa tenha autonomia para conduzir os negócios de administração da Casa, já que este Conselho ele opera como instância superior, mas não instância executiva da agência. Então, tive essa preocupação de produzir todas as aberturas, porque sabemos que ainda as negociações, existem negociações em curso, ajustes em curso, é um procedimento particular, um pouco diferenciado do anterior e que exige muito mais deferência à presidência do que o anteriormente tratado. Então, é nesses termos, presidente, que apresento o voto no sentido da autorização de que Vossa Excelência conduza com a administração até o momento final da assinatura e posterior submissão ao Conselho. Obrigado, presidente. Obrigado, conselheiro Giuliani. Passo a palavra, então, para a conselheira Luciana Luz de Carvalho para a revisão. Só, desculpe, conselheira, antes só da senhora iniciar sua manifestação, só para registrar e agradecer a presença dos representantes do DMLU aqui na sessão online, o supervisor operacional Rodimar Silva e a coordenadora jurídica, a doutora Aline Stoll. Obrigado pela participação de vocês. Boa tarde a todos e todas. Também cumprimento aos representantes da Secretaria Municipal de Parcerias, do DMLU, os colegas aqui presentes, conselheiros. Faço, então, a revisão, o meu voto de revisão. Este expediente foi instaurado com o ofício número 16 de 2025, emitido em 20 de maio de 2025, pelo secretário municipal de Parcerias, Giuseppe Riesgo, em função da intenção de delegar a prestação do gerenciamento de resíduos sólidos em Porto Alegre, mediante parceria público-privada. Esse ofício apresentou as linhas básicas da delegação pretendida pelo município, questionando o interesse da AGERGS na sua regulação. Para a adequada avaliação da abrangência e conteúdo da futura regulação, foram juntados ao processo a minuta do edital com seus respectivos anexos, seguindo-se diversas reuniões entre conselheiros e diretores da agência e a Secretaria Municipal, a estruturadora da modelagem de PPP e o DMLU.
Portanto, o processo apresenta duas análises distintas, uma delas para a delegação da regulação e outra relacionada ao exame do edital e anexos em seus aspectos regulatórios, que foram inicialmente relatados no ofício 439 de 2025, de minha lavra, encaminhado ao secretário municipal de parcerias. A ata número 8 de 2025 demonstra que os conselheiros foram favoráveis ao prosseguimento das tratativas para a regulação da futura concessão administrativa, ainda que não definidas todas as atribuições regulatórias, bem como o percentual necessário para o custeio da regulação, o que foi informado ao secretário municipal, Giuseppe Riesgo, no ofício 558 de 2025. Quanto ao contrato, que é objeto da decisão do colegiado nesta sessão, importa referir que a designação da entidade reguladora é condição de validade para a prestação dos serviços de saneamento, como dispõe o artigo 11, inciso 3 da Lei 11.445 de 2007. Assim dispõe o artigo. São condições de validade dos contratos que tenham por objetivo a prestação de serviços públicos de saneamento básico. Inciso 3. A existência de normas de regulação que prevejam os meios para o cumprimento das diretrizes desta lei, incluindo a designação da entidade de regulação e de fiscalização. Prossigo, então. Assim, a Lei 14.026, de 2020, que alterou diversos dispositivos da Lei nº 11.445, de 2007, estabeleceu que a delegação da função reguladora do município à agência reguladora estabelecerá a abrangência e os serviços regulados, podendo ocorrer por meio do denominado, entre aspas, contrato de prestação de serviços, previsto no artigo 23, parágrafo 1º, 1b, do referido diploma legal, ainda que a regulação do serviço público caracterizado pela possibilidade de fruição individual de determinadas utilidades materiais. De todo modo, como destacado pelo relator, o contrato a ser firmado com o município de Porto Alegre, com a interveniência e anuência do DMLU, conforme documento 057-4624, segue o modelo daquele firmado com o município de Porto Alegre e o DEMAI. Prevê a estruturação da regulação dos serviços referentes aos resíduos em Porto Alegre, compreendendo uma fase preliminar e uma fase definitiva. Registro, contudo, que o objeto do contrato prevê a atuação no campo econômico-financeiro como atividade de apoio, o que foi tratado na informação PSE 61 de 2026, com a concordância de sua exclusão pela Secretaria Municipal de Parcerias, conforme consta no documento 057-43751, então é o documento do município. Portanto, será necessário excluir o apoio em relação à regulação econômica, que não condiz com o disposto na Lei 11.445 de 2007. E na linha das atribuições regulatórias no campo econômico-financeiro, entendo indispensável a previsão, na cláusula 5.2, das atribuições relacionadas à regulação econômico-financeira da concessão administrativa, com referência à realização de reajuste e de revisões ordinárias e extraordinárias, uma vez que o objeto prevê a análise, né, excluindo-se o apoio, prevê a análise do equilíbrio econômico-financeiro da parceria, o que deixa margem a dúvidas quanto ao papel da agência nesse específico ponto. A fase preliminar ocorrerá em 12 meses, prorrogável por mais 12 meses, sem contrapartida financeira à agência. Na fase definitiva, o custeio das atribuições regulatórias será realizado mediante a cobrança de 0,5%, 0,5%, do faturamento bruto decorrente da prestação dos serviços de gerenciamento de resíduos sólidos, valor esse que deverá ser segregado para o custeio específico das atividades reguladas. Há previsão também de cláusula específica de remuneração da AGERGS
em caso de resilição unilateral pelo município, cuja remissão, constante na cláusula 6.4, deverá ser a cláusula 6.3 e não a cláusula 6.2. Observa ainda que o contrato terá vigência inicial de 5 anos, podendo ser prorrogado. Feitas essas observações, aprovo a assinatura do contrato de delegação da regulação da concessão administrativa para o gerenciamento de resíduos em Porto Alegre, conforme documento 057-4624 do processo em epígrafe, com as alterações acima elencadas nas cláusulas 1, 5.2 e 6.4. Eu voto, senhores conselheiros. Obrigado, conselheira Luciana. Abro nesse momento para as discussões. Gostaria só de informar que, diante já do conhecimento prévio dos votos, tanto do senhor relator quanto da senhora relatora, nós evoluímos com a prefeitura nesses ajustes e todas as questões colocadas aqui pela conselheira revisora já foram ajustadas numa minuta final, então, a princípio, atende tudo e deverá ser juntado ao processo. Presidente. Pois não, conselheiro Juliano. Quero fazer um encaminhamento mais de ordem processual. E cumprimento pela sensibilidade, Vossa Excelência, de já incluir as alterações propostas pela conselheira Luciana. Mas a prática de fazer isso nesse tipo de voto, eu não posso concordar, por uma razão muito simples. A administração da casa é dada à presidência. Então, e repito, acho que Vossa Excelência teve a sensibilidade de fazer as adequações propostas, porque penso que são adequadas. Mas eu estou discutindo outra coisa. Se todas as ações da presidência de execução terão que passar. E digo isso com a tranquilidade de quem procedeu desta mesma maneira relativamente à administração anterior, que entende que a gestão da casa é dada à presidência. Então, é neste sentido, a guisa de não constituir um precedente, porque esse não será o primeiro contrato a ser autorizado, como não está sendo. Repito que acho que foi correta a adoção das cautelas pela presidência diante da ciência dos votos, mas penso que é e aí o conselho que decida, né? É uma convicção minha. A gestão da casa é da presidência, de Vossa Excelência e da atual composição. Então, eu tenho este encaminhamento. Nenhum problema quanto ao mérito, mas quanto às capacidades que temos de engessar a gestão. Eu acho isso muito complicado, é só uma opinião, até porque não faço parte da gestão, né? E tive essa cautela de fazer a abertura do parágrafo final do voto, exatamente para prestigiar a administração em rigorosa coerência com o que fiz relativamente ao contrato do DEMAI. Não disse que tinha que mudar nenhuma cláusula, que não tinha que papapá, ao contrário. Que tínhamos que ter atenção ao que o grupo de trabalho vinha construindo e ao que os servidores da casa vinham construindo. Que os detalhes desses contratos são construídos pelo corpo técnico profissional da agência. Então, nesse sentido, presidente, que eu faço esse encaminhamento, mas o senhor é o presidente. E aí, eu não sei como encaminhar esse negócio, porque eu nunca vi um voto revisor que concorda com o relator, mas que muda o centro e o fundamento do voto do relator. Então, eu até aceitaria que a posição fosse colocada um voto contra o outro, e eu não tenho problema nenhum em ser derrotado. E aí aprovamos o voto da conselheira. Conselheira Luciana Ferro. Bem, conselheiros, entendo que é perfeitamente legítima essa observação, que tem caráter cooperativo, como teve e teve efeitos. Então, estou na minha prerrogativa de votar como entendo adequado, e aqui entendo que não é um ato, um contrato estrito administrativo, estrito sensu, isso aqui é um contrato de delegação da regulação à agência, não é um contrato de consultoria, de cooperagem, de administração, que eu concordaria inteiramente com o conselheiro relator neste caso. Não é. É um contrato que diz respeito
as nossas funções centrais na agência, diz respeito à nossa atividade finalística e é prerrogativa de qualquer conselheiro votar como entende adequado, de forma motivada, e mantenho o meu voto, então, né? E tanto foi na linha da cooperação que o senhor, como informado, e aqui quero também elogiar a sua conduta, tratou de providenciar as correções que foram também explicitadas ali pelas áreas técnicas. Então, nessa linha de um voto, de um processo, de um contrato que não é meramente administrativo, não é estrito sensu, no meu entendimento, ele é um contrato regulatório, eu mantenho o meu voto, mas claro que os colegas ficam à disposição, ficam, né, livres como são para o voto como entenderem mais apropriado. Certo. Obrigado por ambas as manifestações. Vou abrir então para as discussões e manifestações dos demais conselheiros. Conselheiro Porce, conselheiro Algir, conselheiro Lucas, um comentário. Acho que não. Não, acho que ninguém. O conselheiro Porce não abriu o microfone. Acho que ninguém quer se manifestar. Ok, tranquilo. Na verdade, eu acho que acho que tá entendido aqui que não é uma questão do produto final. O produto final é o mesmo, né? Ou seja, o resultado final que se tem é o mesmo. Na verdade, Bom, Presidente. não, mas. Não, de qualquer forma, são ajustes que, inclusive, estavam registrados no processo, a questão da regulação econômica e tal. Conselheira Luciana, evidentemente que a prerrogativa é plena. Mas, plena prerrogativa. E as nossas prerrogativas existem para acertar, para errar, para divergir. Então, não é isso que eu estou falando. Não foi isso que coloquei e não foi isso que inquinei. O que inquinei é o seguinte: o Conselho tem liberdade total para elegir no sentido que quiser. Me derrotando, lhe derrotando, qualquer maneira, como a gente faz aqui, cotidianamente. O que eu estou colocando é outra coisa. E aí uma posição político-institucional. Como eu me conduzi na época da sua gestão, em matéria igual, relativamente ao DEMAI, essa discussão não veio. Mas como veio agora, nós devemos enfrentá-la agora. E é bom que ela venha agora, mas não tenha vindo ontem. E o que eu digo, presidente, é que o voto, ao que quero depois formular, o meu voto, diante do voto da relatora, né, é que haverá, sim, uma vinculação da presidência aos termos do voto colocado. Por quê? Porque o que Vossa Excelência levou ao contrato, por sensibilidade político-institucional, por atender uma preocupação justa, adequada, correta, não foi suficiente. Vai precisar uma vinculação que nasce de uma resolução da Casa. É só essa a minha divergência. Não tem divergência jurídica quanto que está colocado. É uma diferença de política institucional, de como tratar a matéria, o ontem e o hoje, a coerência que eu gostaria de dar nos votos que dei. É só isso, presidente. Então, quando Vossa Excelência, e acho que nós temos depois trabalhos a fazer também, encaminhar para a votação, eu quero formular o meu voto com uma declaração adendo, que farei como adendo ao meu voto principal. Uma dúvida, presidente. Conselheiro, o senhor se eu entendi bem, o senhor está votando por depois trazer o contrato aqui para aprovação, para o qual... Como Vossa Excelência fez quando presidiu a agência. Eu estou lhe respondendo. Depois de formulado o contrato, depois de aperfeiçoado o contrato, a assinatura final é nossa. Exatamente como fiz. Mas a assinatura é amanhã. Não, assim como foi feito com a senhora. Foi feita a assinatura. Ele não voltou. Voltou para o processo. A senhora para o processo, sim, mas não para o conselho. Para o processo. Mas não para o Conselho Superior. Bom, então a senhora descumpriu uma resolução da JAF. O contrato não voltou, não me lembro. Não é problema. Não lembro de também A votação, presidente, veja,
Mas assim, eu acho, tem a presidente, sua no preocupação, DEMAI, não? não precisamos voltar no DEMAI. Eu acho que assim, ó, Não precisamos sim, presidente. A palavra é minha. A palavra é minha. tá, mas eu entendo que não. Não, mas eu perguntei se a palavra é minha. Então, eu lhe dei uma parte. Ah, tá bem. A senhora me devolveu a palavra? Sim, lhe devolvo, lhe devolvo. Tá, obrigado. É demais, sim. Porque a resolução que foi dada por esse conselho para que Vossa Excelência pudesse firmar o contrato não trouxe essas considerações que a senhora traz hoje. E por que é demais, sim? Porque isso quer dizer coerência. O que eu fiz ontem, desculpa, está na vida, está na história. O que eu estou fazendo no meu voto é trazer um voto rigorosamente igual, propondo as prerrogativas à presidência que dei. E o Conselho acompanhou na sua gestão. Eu quero entregar as mesmas à gestão do conselheiro Marcelo. Mas nós não precisamos concordar sobre coerência. Não. Cada um fica com a sua coerência. A minha coerência está escrita, assinada e tem uma resolução publicada. E eu a mantenho. Então, eu fiz questão de alterar, presidente, porque quem trabalha com gestão sabe que as coisas não acontecem como num manual. Elas acontecem a partir das negociações concretas que se estabelecem. E este contrato ainda tem uma particularidade, que são os primeiros 12 meses. Bem levantado pela relatora. Bem levantado pela relatora. Mas o meu problema não é jurídico. Muito pelo contrário. Porque isso a casa, pelos seus profissionais, está resolvendo adequadamente. O meu problema é outro. É entregar a prerrogativa político-institucional para que a agência faça, pelo seu presidente, pela sua gestão, o que fez. Não temos 4 meses. É só isso, presidente. Ok, entendido. Então, acho que nós podemos abrir para votação, né? Eu acho que nós temos aqui 2 caminhos. Ou votamos de acordo com o voto do relator, que é no sentido de deixar a presidência, de certa forma, livre para negociar e para proceder aos ajustes necessários e negociais com o contratante, nesse caso aqui o DMLU, que seguindo a mesma linha do que foi feito na gestão anterior em relação ao DEMAI, ou então o voto da conselheira revisora, Luciana, que coloca ali alguns itens a serem incorporados a essa minuta especificamente, e que aí, segundo essa linha, então, deixaria livre para que em outras ocasiões houvesse, de novo, alguma recomendação formal, do ponto de vista do Conselho, para deliberação, em relação a alterações no contrato. É isso? Então, seria essa a nossa votação. Alguém tem mais algum comentário adicional, alguma questão a mais a colocar? Presidente, eu, Pois não, conselheiro. particularmente nesse assunto, eu lembro de que nós tratamos, não sei se numa ou em mais de duas, me parece, reuniões administrativas. Isto. E nessas reuniões, Vossa Excelência esclareceu, discutimos pontos da negociação, da gestão disso, do negócio feito entre a agência e o DMLU, e eu me senti suficientemente esclarecido nessas questões. Eu discordo de Vossa Excelência, a conselheira Luciana, quando Vossa Excelência entende que não é uma questão administrativa. É uma questão administrativa, ela passa a ser uma questão da regulação depois que existir um instrumento, né? Não, Nós eu negociamos. respeito, mas eu entendo que não. Quantas vezes nós fomos tratar desse assunto na questão do DEMAI, eu participei, do DML eu não participei, mas do DEMAI, quantas vezes visitamos, ouvimos, falamos, vieram documentos, foram documentos, tudo quando Vossa Excelência estava na presidência e conduziu muito bem e, afinal de contas, foi realizado depois de série, demorou, né, 1 ano, 2 anos, enfim, mas tudo bem. Como? Bom, aí, então, eu quero, presidente, entender o seguinte: a posição de Vossa Excelência, como diz o conselheiro Ricardo, Vossa Excelência é o gestor, Vossa Excelência é a administração, Vossa Excelência detém estas condições que nós lhe delegamos para
do dia a dia, hora a hora, minuto a minuto, com quem quer que seja, acertar as coisas relacionadas com a nossa atividade. Então, eu pergunto a Vossa Excelência, conselheiro, presidente, dentro de tudo isso que nós tratamos, que falamos, que nos reunimos, enfim, a posição de Vossa Excelência é pela manutenção do voto do conselheiro Ricardo, como relator? Como eu havia falado antes aqui, o resultado, Vossa até Excelência pela minha postura, adotou é o posições já, né? mesmo. É o mesmo. Ou seja, as recomendações da conselheira Luciana poderiam ter vindo pelo voto de revisão ou poderiam ter vindo extraoficialmente em conversas aqui nossas, como normalmente acontece. Então, eu de qualquer forma, incorporaria as recomendações de qualquer um dos conselheiros aqui, sendo elas interessantes para o processo regulatório futuro. E vejo que são. Então, mas eu acho que, na linha do que o conselheiro Giuliani colocou, de que deve-se dar à gestão da casa a liberdade de proceder e evoluir na minuta contratual, na negociação, eu entendo adequado, até para futuras gestões, que se siga nessa linha de aprovar que haja uma possibilidade da gestão, e a gestão deve sempre, sim, ouvir os seus pares, ouvir os conselheiros aqui e seguir as recomendações, independente disso estar registrado em um voto aqui ou não. Perfeito. E eu quero dizer a Vossa Excelência, então, já que eu estava, conselheiro, já que eu estava entrando já no processo de votação, quando eu questionei Vossa Excelência essa posição, eu ainda, mais uma vez, eu lhe dou todas as condições, no meu voto, condições todas a Vossa Excelência como presidente para continuar negociando, que de repente pode surgir. E Vossa Excelência, logicamente, que como é um colegiado, sempre Vossa Excelência, ou em reunião administrativa, ou na reunião do conselho aqui, formal, Vossa Excelência sempre traz o nosso conhecimento, o dia a dia da administração. Vossa Excelência, o diretor-geral, os diretores, e esse é o entendimento que eu tenho de uma administração colegiada. Então, eu dou o meu voto nesse sentido, conselheiro. Presidente, só uma observação, duas observações bem rápidas, por favor. Conselheira. Bem, primeiro, que o fato de eu entender, do ponto de vista conceitual, que se trata de um contrato de regulação, não meramente administrativo, não retira, conselheiro Lorenzo, como o senhor disse adequadamente, a gestão, como foi feito no DEMAI, a condução do presidente. Isto isto para mim está fora de questão. Aqui eu faço a aprovação uma forma muito mais de recomendação e em razão de legalidade ali, mas não desconheço que a gestão do contrato, a condução, foi sua, começou comigo na presidência, o senhor continuou, estamos chegando a um bom termo, e isso é muito bom para Gerges, para o município de Porto Alegre. Então, este é o ponto 1. Reconheço a condução do conselheiro, presidente, seja qual for a natureza. Né? Isso, para mim, é indiscutível. Outra questão, aqui eu estou com a nossa resolução administrativa, aqui, resolução decisória do DEMAI, foi aprovado o contrato sem ter que voltar para o Conselho. Então, não descumpri nada, estou aqui, aprovar, autorizando a assinatura do instrumento. Então, o Conselho autorizou, a minuta foi intensamente debatida no Conselho, em reuniões administrativas eu levei esta minuta. Então, é isso, né? Eu não vou prosseguir na discussão, né, conselheiros, o meu voto está... o senhor vai abrir depois a votação e eu vou confirmar meu voto. Preciso falar, presidente. Porce, conselheiro Porce, por favor. Desculpa estar interrompendo um pouco a conexão, mas eu gostaria de um esclarecimento adicional, se possível, porque a princípio a gente tem a previsão de assinatura amanhã, correto? Sim. Então, me pareceu, no encaminhamento final ali do voto do conselheiro Giuliani, mesmo fazendo toda a delegação, né, de competência, presidência, para os ajustes necessários, que teria que retornar ainda, né, a apreciação do conselho a versão final do contrato. Né?
E em relação ao da conselheira Luciana, uma vez incorporados esses ajustes, estaria em condições de assinatura. Eu queria só um esclarecimento em relação a esses pontos. Conselheiro Giuliani, por favor. Esclareço. Processo de maio. A resolução está na minha mão aqui também, presidente. Ex-presidente. A sessão 36 do dia 23 de setembro. Casualmente, a redação que está proposta para hoje é igualzinha. Que vai dizer assim, artigo 1º. Aprovar a celebração do contrato de prestação de serviços agéricos do município de Porto Alegre, interveniência do DEMAI, para a estruturação do ambiente regulatório e para a regulação do serviço de abastecimento de água e esgotamento prestado no município, direto ou indiretamente, autorizando a assinatura do instrumento pela conselheira presidente. Se olhar o último parágrafo do voto, ele está dizendo assim, por quê? Já foi procedida a privatização do DEMAI? Não, né? Não, né? Então, o instrumento que foi assinado precisa ser lido. É um instrumento que vai gerar a preparação. Depois nós temos uma série de ajustes naturais, Porsche. É nesse sentido, e está no último parágrafo da proposta de voto. A resolução é essa, que autoriza a presidente. Tá? Divergência com relação à presidente. Quando que eu tivesse feito essas observações e tivesse... Mas isso sou eu, estou falando por mim, eu. Se eu usar a primeira pessoa, sou eu. E o presidente me dissesse assim, incorporei as suas considerações, eu diria, folgo em saber, obrigado, desisto do meu voto. Isso é o que eu acho errado. Porque o que está posto ali é uma vinculação objetiva àquelas alterações propostas. Eu não só me sentiria absolutamente prestigiado com a assunção das minhas sugestões a um processo dessa complexidade, e retiraria e facilitaria o processo. Então, é nesse sentido, Porsche, que eu coloco que não é uma mera consideração a proposta que a revisoria produz, com toda a legitimidade de fazer, tem todo o direito de fazer. Não se trata só disso, mas é gerar uma vinculação, uma condição normativa que submete o presidente. E como eu presto atenção no que eu fiz ontem, eu só estou repetindo hoje, não tem surpresa nenhuma. E se fosse outro presidente, a postura seria a mesma, rigorosamente a mesma. Então, é nesse sentido, Porsche, quando ultimar o processo de privatização, tanto o DEMAI quanto a PPP da DMLU, está lá no voto do DEMAI, no último parágrafo. Ultimados todos os processos, aí razão entrega ao conselheiro Lorenzon. Teremos o processo regulatório efetivo posto em marcha, coisa que não é unanimidade, há divergência, e é uma divergência legítima. E a discussão sobre as construções jurídicas, elas são todas legítimas. Eu entendo que, nesse primeiro momento, estamos no mundo do direito administrativo, autorizando o nosso presidente a produzir as negociações que salvaguardem, acima de qualquer coisa, não o meu interesse, o interesse da minha instituição, da AGERGS, do seu corpo técnico, daqueles que permitiram, conselheiro Lorenzon, que nós recebêssemos todas as informações, seja em reuniões presididas pela ex-presidente, seja em reuniões presididas pelo atual presidente, sobre o andamento, sobre o estado das áreas. Assim foi. Por quê? Porque nós não desconfiamos dos nossos técnicos. Eles sabem o que fazer. E eu entrego toda a confiança, presidente, à gestão, como entreguei ontem. Simples assim. Está esclarecido, conselheiro Porsche? Sim, presidente. Ok. Algum comentário adicional? Tá. Então acho que nós podemos passar a votação, já temos antecipação do voto do conselheiro Algir. Como eu disse, né, as recomendações no voto de revisão da conselheira Luciana são muito pertinentes e importantes, e reitero que já foram, inclusive, acolhidas, né, e já fazem parte de uma minuta final, que está pronta para ser assinada amanhã. E esse é o principal objetivo, mas entendo também a posição do Giuliani, a qual eu me alinho, né, de deixar a gestão, a presidência livre para proceder os ajustes e negociações. Então, mesmo com
tendo incorporado as sugestões da conselheira Luciana, eu acho que para o futuro vale a gente manter na linha dessa abertura de propiciar a gestão que faça o segmento e as negociações. Então, eu voto de acordo com o voto do conselheiro relator. Conselheiro Porce, por favor. Com o relator, presidente. Conselheiro Lucas. Da mesma forma, presidente, voto com o relator por entender que, também em razão de ter participado aqui de reuniões que trataram do tema, bastante confiante nesse contrato que assinaremos amanhã, então voto com o relator. Certo. A conselheira Luciana mantém o seu voto de revisão. Mantenho, mas me sinto, conselheiro, mantenho meu voto, mas me sinto contemplada, porque eu também estou aprovando Sim. a assinatura, né? Perfeitamente. Então, assim, acho que na verdade, é uma coisa distinta o que aconteceu nessa sessão, porque eu aponto os as questõezinhas ali para ajustes, que não são só questõezinhas, né? São até algo que foi apontado pela área técnica, mas também me sinto contemplada porque estou aprovando esta importante contratação da Agergs aqui, tanto para a agência como principalmente para o município e para a população de Porto Alegre. Então, me sinto contemplada com com a votação toda, né? Perfeito. Também a mim. Perfeito. Então, obrigado a todos. Então, fica aprovado por maioria, né, nesse caso. Então, Não. Aprovado por unanimidade. Com uma divergência específica. Divergência ali, a da revisão. aprovação é por unanimidade. Sim, perfeito. Houve outros casos, conselheiro, não sei se lhe satisfaz, que há uma aprovação do processo, com uma pequena divergência, e essa pode ser expressa ou por declaração de voto, para que fique registrado, ou na própria ata. Porque pode ser na ata. Nós temos isso. Pode ser na ata. E no voto está assim, mas na ata é suficiente. É suficiente, aí suficiente. Salvaguarda a divergência. Perfeito. Porque o que é importante é que está sendo aprovado. Perfeito. Então, aprovamos por unanimidade e fica registrado na ata, então, essa pequena divergência quanto à forma. Ok? Perfeito. Então, passamos para o item seguinte. Item 3, comunicações. 3.1 foi distribuído para análise e deliberação do Conselho Superior, processo número 000-620-3900-226, que trata da norma regulatória para a aplicabilidade do artigo 18A da Lei 11.445 de 2007. Conselheiro relator Ricardo Giuliani, conselheiro revisor Alexandre Porce. Item 3.2. Posso? Se o senhor me permite, conselheiro. Sim, uma comunicação, então, por parte do conselheiro Lucas Fur. Por favor, conselheiro. Muito obrigado, presidente. Então, comunico que estive hoje pela manhã, por volta das 10 horas, junto ao Conselho de Usuários. Então, como sou o Conselho de Usuários da CSG, do Bloco 3, né, da concessão do Bloco 3, sou relator do processo de revisão tarifária ordinária do ciclo 2025-2026, e estive em Caxias hoje pela manhã, me reunindo com o Conselho de Usuários para tratar levar informações, promover a transparência e explicar qual o estado da arte do atual processo de revisão tarifária, posicionando e trazendo informações para que esses conselheiros que representam os usuários, né, que compõem a triangulação regulatória, para que os usuários possam tomar o seu posicionamento dentro deste processo. Então, foi uma reunião muito produtiva, e o Conselho solicitou, então, a dilação de prazo para apresentar a sua manifestação final sobre esse processo para até o dia 15 de abril. Então, isso estará sendo formalizado e irei conceder esse prazo para que sobrevenha nos autos do processo o posicionamento dos usuários, representados pelo seu conselho, junto ao processo de revisão tarifária. Então, só para trazer essa informação, presidente. Excelente. Obrigado, conselheiro Lucas, e parabéns pela sua atitude de participar dessa reunião com os usuários presencialmente lá na região. Uma atitude muito, muito, muito pertinente. Obrigado. Permite, presidente? Claro. Eu queria ombrear com Vossa Excelência os cumprimentos ao conselheiro Lucas, porque não é simplesmente uma ida do conselho a mais uma reunião. Não. Na verdade, é a construção de uma prática
necessária, que precisava ser trazida num momento muito delicado, né, que trabalhamos no Rio Grande do Sul sobre os temas das concessões em várias áreas, né, que vai desde pedágio, passando por concessões na área de saneamento, etc., 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 e a presença do conselheiro numa reunião deste porte, junto com a comunidade usuária, junto com a concessionária, ou seja, com a pluralidade que compõe a concessão, ou seja, com a estrutura que permite a viabilização do serviço público diante daquela complexidade particular, conselheiro. Eu entendo e acompanhei a preparação que o senhor realizou para estar lá, entregando informação de qualidade, informação que permita efetivamente aquela comunidade formar livremente a opinião. Então, eu quero dizer assim, nesse sentido, parabenizo, sabem vocês que não é do meu estilo, eu sou meio grossão mesmo, acho que a gente tem que fazer as coisas por obrigação nossa, né? Mas, no caso, eu acompanhei as preocupações do conselheiro Lucas desde a constituição do próprio Conselho de Usuários, os contatos que fez, a disponibilização da íntegra do processo, os debates que produziu com a casa, com os técnicos da casa, fazendo aquilo que os seus assessores mais próximos diziam para fazer um tal de PPT. E nós antigos não sabemos o que é isso. Até Apresentei o PPT. Até PPT eu aprendi o que é, ou seja, o velho PowerPoint. Então, fizeram um PowerPoint com todas as informações, com toda a didática, sem aquela fleuma do jurista ou do economista que fala para que ninguém entenda. Eu tive a oportunidade de ver o material produzido assim, com muito denodo. Então, conselheiro, parabéns. O Conselho tem que estar mais presente nessas demandas e nessas coisas. Tem coisas que precisam, que tem me chamado a atenção, eu acredito mais, conselheiro Lorenzon, que até pela idade, sabe? Já teve alguém aí que andou cometendo uma gafe conosco sobre a ausência de cabelos. Não entregue, por favor. Mas eu acho que nós vamos ter que fazer. Mas nós vamos ter que fazer, conselheiro, pelo seguinte. Não, estive com assessoria, o Ricardo Ricardo. Girardi, muito importante, Isso. ele me assessorou muito. Mas eu quero concluir dizendo o seguinte, eu penso que nesses últimos meses a gente já tem sido muito injustiçada. Muito injustiçada. Não que os fatos que tenham sido trazidos à baila não sejam corretos e reais, não. Mas ela está sendo injustiçada porque, e vejo na figura do presidente, a necessidade de apresentar respostas que não deveria apresentar. Porque a gestão que conduz traz uma construção histórica que determina as ações presentes. Só que este esforço, as cobranças políticas legítimas que nos fazem, os representantes das comunidades, os vereadores, os deputados, os prefeitos nos cobram legitimamente por coisas que poderíamos ter feito e não fizemos. Isso tem me chamado a atenção. De quanto eu estou pagando hoje, quando é que eu fiz? Eu fiz. Eles têm razão. Nós temos que estar mais presentes. Nosso conselho, corpo técnico qualificado que a Gergs tem. Criar condições para que possam desenvolver suas atividades. Permitir que o conselheiro Lucas, hoje eu falei com o Lucas, era 6 da manhã, sobre um processo. Ter despertador, na verdade, para garantir que ele fosse a Caxias. 6 da manhã já estava de pé, se preparando para ir para Caxias. Exatamente. Tratamos de assuntos da Gergs. Porque, conselheiro Lorenzon, ele precisa de um guri novo junto. 2 guri novos, eu e o senhor. Para que a gente vá, porque o nosso guri novo está aqui, conselheiro, dentro de nós. Na nossa vontade de fazer política, com os anos todos que nos ensinaram a fazê-la. Mas fazer a política institucional, a política da Gergs, a política que está pedindo que demos respostas, que cheguemos em determinados lugares e que saibamos ouvir e reconhecer o quanto erramos, quanto poderíamos ter feito melhor, mas poder dizer, e aí encerro, como disse no meu voto, quanto erro cometi nesse pequeno voto, mas quanto maior eu saí ao corrigi-los. E corrigi-los publicamente. Nós, institucionalmente, precisamos fazer isso. Conselheiro, obrigado.
acredito assim, ó, que é um grande serviço que foi prestado para o Estado num momento delicado, que é hoje, agora está correndo na Assembleia Legislativa uma sessão da CPI. Isso é verdade. O conselheiro Lucas estava lá, dando a cara para bater. Falando em nome do conselheiro Lucas? Não. Falando em nome da agência. E assim é que nós temos que fazer e colocar a inteligência, Carlos, desta casa, que tem muita inteligência, livre, aberta. Porque às vezes a gente tem toda a inteligência, mas ela não está aberta. Temos o céu, né? Como dizer, temos as asas para voar, só falta o céu. Uma música gaúcha chamada Colorada que diz isso. Conselheiro, parabéns, acho que cumprimos um grande passo, inaugurando esse modelo, que não é bem inaugurado, mas é nessa dimensão, no tempo que eu estou aqui é a primeira vez. Obrigado, conselheiro. Obrigado. Mais algum comentário? Só para a gente seguir aqui na pauta ainda, pessoal, colegas, convites, tá? Então temos aqui um convite para a realização amanhã da cerimônia de assinatura do contrato que acabamos de discutir aqui, do DMLU, né? Então eu vou ler aqui. Ato de assinatura do contrato de prestação de serviços a ser celebrado entre o município de Porto Alegre e a Agência Estadual de Regulação dos Serviços Públicos Delegados. Então será amanhã, às 11 horas, no Smart Lab do Centro Administrativo Municipal Guilherme Socias Vilela, na rua João Manuel 157, Porto Alegre. Então, obviamente, eu estarei presente, convido os conselheiros, diretores, os que quiserem acompanhar, para esse ato de assinatura. Sim, a conselheira Luciana já avisou que não poderia, né? Tem um... Presidente, gostaria que levasse aí o meu abraço para o secretário, para o prefeito. Eu, infelizmente, não vou poder estar presente, porque eu já tenho um médico há muito tempo já marcado. Pode deixar que eu transmito. Eu estarei presente. Certo. Então, lembro só que na semana que vem, na terça-feira, nós não teremos sessão ordinária, então nós teremos na segunda-feira uma sessão extraordinária, às 14 horas. E é possível ainda, vamos ver se na quinta-feira, aí depende, a conselheira Luciana não pode, porque vai estar viajando, né? Que talvez tenha, se tiver algum processo de pauta, na sessão ordinária a gente delibera depois. Mas, enfim, não está certo ainda, nós dependemos ainda de processos. Segunda-feira, sim, essa está pautada, já está publicada no Diário Oficial. Então, agradeço a presença de todos, desejo a todos uma feliz Páscoa.